A poeira vermelha grudava na pele que nem reza antiga. Eu já não lembrava mais como era acordar e ter alguém do lado. Fazia 4 anos que José tinha partido, levando consigo o barulho da casa. Sobrou o silêncio. E eu aprendi a conviver com ele, dia após dia, entre o fogão a lenha, a horta nos fundos e as caminhadas até o açude seco. Minha rotina era simples. Acordava com o sol ainda baixo, preparava o café preto e forte do jeito que José gostava, mesmo sabendo que só eu ia beber. Regava as plantas, alimentava as galinhas, varria o alpendre, sempre descalça. Os sapatos ficavam guardados para quando tinha que ir ao vilarejo buscar mantimentos. Mas isso era raro. Eu preferia a solidão da fazenda ao olhar de pena das pessoas na cidade. Naquele dia, o calor era de rachar a terra. O céu parecia uma chapa de metal quente, sem uma nuvem sequer. Eu estava no alpendre, costurando um rasgo na cortina da sala, quando ouvi um barulho diferente. Não era vento, nem bicho. Era o som de passos arrastados na estrada de terra. Levantei os olhos devagar, protegendo-os do sol com a mão. 2 vultos vinham caminhando, bem devagar, cambaleando quase. Pareciam se apoiar um no outro para não cair. A cada passo, uma nuvem de poeira vermelha subia dos pés deles. Meu coração apertou antes mesmo de eu entender o porquê. Deixei a costura de lado e desci os 3 degraus do alpendre. O chão queimava sob meus pés descalços, mas eu nem senti. Quando eles se aproximaram do meu portão, vi que eram 2 velhos, um homem e uma mulher. Magros demais. Roupas poeirentas, mas arrumadas, como se tivessem tentado manter alguma dignidade mesmo na desgraça. A mulher segurava o braço do homem com força. Ele tinha o rosto vermelho de sol e cansaço. Ela tremia inteira, mesmo com aquele calor infernal. Meu Deus! Vocês estão bem? Perguntei, já sabendo que não estavam. A mulher levantou o rosto para mim. Os olhos dela eram fundos, molhados. Ela abriu a boca, mas a voz quase não saiu. Um pouco d'água? Por favor. Não pensei 2 vezes. Abri o portão de madeira que rangia sempre, segurei o braço dela e ajudei os 2 a subirem os degraus. O homem quase desabou quando sentou na cadeira de balanço do alpendre. A respiração dele estava pesada, os lábios rachados. Corri para dentro e voltei com uma jarra d'água e 2 copos. Eles beberam devagar, com as mãos tremendo. Eu fiquei ali parada, observando, sem saber direito o que fazer. Não estava acostumada a ter gente em casa. Não estava acostumada a me importar. Mas ali, naquele instante, eu me importei. Depois que beberam, a mulher suspirou fundo e limpou a boca com as costas da mão. Foi quando percebi, apesar da sujeira, apesar do cansaço, havia algo neles que não batia com andarilhos comuns. O jeito como ela segurava o copo. O modo como ele agradeceu baixinho, com educação antiga. Vocês vieram de longe? Perguntei, sentando no degrau ao lado deles. O homem olhou para a estrada, como se ainda estivesse andando nela. Demorou a responder. Demais, disse ele, e a voz saiu rouca, cansada de tanto silêncio. A mulher tocou no braço dele gentil, um gesto que só quem viveu décadas junto faz sem pensar. Meu nome é Conceição. Ela disse, olhando para mim com uma mistura de vergonha e gratidão. Ele é Joaquim, meu marido. Marlene, respondi. Viúva. Moro sozinha aqui faz tempo. Conceição assentiu devagar, como se entendesse exatamente o que aquilo significava. Silêncio pesado. Noites longas, dias que se repetem. A gente não queria incomodar, continuou ela, mas a sede, o sol... Não aguentávamos mais. Vocês não estão incomodando, falei, e era verdade. Fiquei observando os 2. Joaquim tinha as mãos calejadas, o rosto queimado de sol de quem trabalhou a vida inteira ao ar livre. Conceição usava um anel fino no dedo, gasto pelo tempo. Havia marcas de uma vida inteira ali, e também marcas de algo recente, algo ruim.
Vocês têm para onde ir? Perguntei, mesmo já sabendo a resposta. Conceição baixou os olhos. Joaquim apertou os lábios, como se estivesse segurando palavras que doíam demais para sair. Não mais, ele respondeu finalmente, e naquelas duas palavras eu senti o peso de uma história inteira. O sol começava a descer no horizonte, tingindo tudo de laranja e dourado. O calor ainda mordia, mas já dava para respirar melhor. Eu trouxe pão, queijo, café quente. Eles comeram devagar, com cuidado, como se tivessem medo de que a comida fosse desaparecer. Foi quando Conceição começou a chorar. Não era um choro alto, era silencioso, pesado, do tipo que vem de dentro e não tem mais força para sair com barulho. Joaquim pegou na mão dela. Eu fiquei quieta, esperando. Às vezes, o silêncio é a única coisa que a gente pode oferecer. E foi nesse silêncio que eles começaram a me contar. Continuar 23:2, capítulo 2. O peso da verdade. A noite já tinha caído completamente quando Conceição finalmente conseguiu falar. As cigarras cantavam forte lá fora e eu tinha acendido o lampião do alpendre. A luz amarelada dançava nos rostos cansados dos dois, criando sombras que pareciam pesar mais do que deviam. A gente tinha uma fazenda, começou Joaquim, olhando para as próprias mãos. Não era grande, mas era nossa. Trabalhamos nela a vida inteira, eu e Conceição. Criamos 3 filhos ali. Vimos eles crescerem, estudarem, saírem para a cidade grande. Ele parou, engoliu seco. Conceição apertou a mão dele com mais força. Éramos respeitados, continuou ela com a voz fina. Tínhamos nome na região. A casa era boa, a terra dava. Não éramos ricos, mas nunca faltou nada. Principalmente orgulho. A gente tinha orgulho do que construiu. Sentia um aperto no peito. Conhecia aquele tipo de história. No interior, o que a gente constrói não é só casa ou cerca, é dignidade, é nome, é saber que quando você passa na rua, as pessoas te cumprimentam de verdade. O que aconteceu? Perguntei baixinho. Joaquim soltou um suspiro que parecia vir do fundo da alma. Os filhos voltaram, disse ele, e a amargura na voz era palpável. Disseram que a gente estava velho demais para cuidar da fazenda sozinhos, que era perigoso, que podíamos cair, nos machucar, esquecer o fogão aceso. Falaram com tanta preocupação, tanta certeza. A gente acreditou. Conceição limpou os olhos com a barra da blusa. Eles trouxeram papéis, continuou ela. Disseram que era só para facilitar, para proteger a gente. Meu filho mais velho, o Roberto, segurou minha mão e disse: "Mãe, isso é para o bem da senhora, para garantir que nada de ruim aconteça." E eu assinei. A voz dela quebrou. Joaquim fechou os olhos. "Nós 2 assinamos", completou ele. "Confiamos. Eram nossos filhos, Marlene. Nossos próprios filhos." Senti um calafrio, mesmo com o calor da noite. "Depois dos papéis, começou devagar", disse Joaquim. "Primeiro foi a conta do banco. Disseram que iam administrar para a gente, que era mais seguro. Depois foi a escritura da fazenda, só para organizar a herança, disseram. Então vieram outros documentos, outros advogados, gente que a gente não conhecia, falando palavras difíceis. Quando percebemos, já não tínhamos mais nada no nosso nome." Conceição sussurrou. "Nada. A fazenda, as economias, até os animais, tudo tinha sido transferido e nós fomos declarados incapazes." "Incapazes", repeti sentindo a raiva subir. "Incapazes de cuidar de nós mesmos", explicou Joaquim, com a voz embargada. "Disseram que a gente estava senil, confuso, perigoso para nós mesmos. Arrumaram laudos médicos, testemunhas, gente que a gente nunca tinha visto na vida. Tudo muito rápido, tudo muito bem feito." Conceição começou a chorar de novo, dessa vez mais alto. "Eles nos tiraram de casa, Marlene, nossa própria casa. Disseram que íamos para um lugar melhor, mais seguro, um lugar onde teríamos cuidados, mas era mentira, tudo mentira." "Para onde vocês foram?"
Perguntei, já com medo da resposta. Para um asilo, respondeu Joaquim, e a palavra saiu como uma maldição. Mas não era asilo de verdade. Era um depósito de gente velha, um lugar esquecido no meio do nada, longe de tudo, sem fiscalização, sem ninguém que se importasse. Ele parou, respirou fundo, tentando se controlar. Lá dentro era... Conceição não conseguiu terminar, só balançou a cabeça. Tinha gente jogada nos quartos, sem banho, sem remédio, continuou Joaquim, a voz trêmula de raiva contida. A comida era pouca e ruim, os funcionários eram poucos e não ligavam. A gente era só mais 2 velhos no meio de tantos outros, invisíveis. E seus filhos? Perguntei. Eles não iam visitar? Conceição riu. Foi um riso amargo, sem alegria nenhuma. No começo, sim. Vinham de vez em quando, sempre com pressa. Olhavam de longe, diziam que estava tudo bem, que era para o nosso próprio bem. Depois as visitas foram ficando mais raras. Meses sem aparecer. Então, pararam de vez. A gente entendeu, disse Joaquim com os olhos vermelhos. Entendemos que para eles a gente já estava morto. Só faltava enterrar. O silêncio que caiu foi pesado como chumbo. Eu não sabia o que dizer. Não tinha palavras para aquilo. Pensei em José, no quanto ele tinha me protegido enquanto estava vivo. Pensei em como a gente nunca teve filhos, e agora eu entendia que talvez isso não fosse só tristeza. Às vezes era também proteção. Como vocês saíram de lá? Perguntei finalmente. Joaquim olhou para Conceição. Ela assentiu devagar, como dando permissão para ele continuar. Percebemos que se ficássemos, íamos morrer ali, disse ele. Já tinha gente morrendo. Velhos que adoeciam e ninguém chamava médico. Gente que sumia de um dia para o outro e ninguém perguntava onde estava. A gente ia ser só mais um. Então planejamos, continuou Conceição com uma força nova na voz. De madrugada, quando os funcionários estavam dormindo, juntamos o pouco que tínhamos nessa sacola velha. Roupas, documentos que conseguimos esconder, um pouco de comida, e fugimos. Fugimos como ladrões, disse Joaquim, com lágrimas escorrendo. Da nossa própria vida. Andamos pela madrugada. Conceição prosseguiu. Sem saber direito para onde ir. Só queríamos distância, queríamos ar, queríamos dignidade. Pegamos carona com um caminhoneiro que teve pena. Ele nos deixou numa cidade pequena. De lá, continuamos a pé. Faz 3 dias que estamos andando, completou Joaquim, dormindo debaixo de árvore, bebendo água de córrego, comendo o que sobrou e o que algumas pessoas deram. Estamos fugindo, Marlene, fugindo dos nossos próprios filhos. Senti as lágrimas queimarem nos meus olhos. Levantei, dei alguns passos até a beirada do alpendre. A noite estava escura, só com as estrelas brilhando forte no céu limpo do interior. Respirei fundo. Vocês vão ficar aqui, disse, sem olhar para trás. Marlene, a gente não pode... Começou Conceição. Podem sim, interrompi, me virando para eles. Tem uma casinha nos fundos. Pequena, mas tem cama, tem telhado, tem porta que fecha. Não é muito, mas é digno. E aqui, ninguém é invisível. Conceição cobriu o rosto com as mãos e começou a soluçar. Joaquim se levantou trêmulo e segurou meu braço. A senhora nem nos conhece, disse ele. Por que faria isso? Olhei para ele, para aquele homem quebrado, mas ainda de pé, para aquela mulher que tinha perdido tudo, mas não tinha perdido a ternura no jeito de segurar a mão do marido. Porque eu sei o que é precisar de ajuda e não ter ninguém, respondi. E sei o que é alguém estender a mão quando você já desistiu. Vocês ficam. Pelo menos por esta noite. Amanhã a gente vê o resto. Joaquim apertou meu braço com força, tentando dizer com aquele gesto o que as palavras não alcançavam. Naquela noite, acendi a luz da casinha dos fundos pela primeira vez em 4 anos. Troquei os lençóis da cama, deixei toalhas limpas, coloquei água fresca na jarra. Quando Joaquim e Conceição entraram,
Vi nos olhos deles algo que tinha esquecido que existia. Esperança. Voltei para a casa grande sozinha. Mas pela primeira vez, desde que José morreu, a solidão não pesava tanto. Tinha 2 pessoas dormindo nos fundos, e eu tinha uma escolha pela frente que ainda não sabia bem como enfrentar. Continuar 23.04. Capítulo 3. A tempestade. Acordei antes do sol nascer, como sempre. Mas daquela vez foi diferente. Tinha um peso no peito que não era solidão. Era responsabilidade. 2 vidas estavam ali, nos fundos da minha casa, dependendo de mim. E eu não sabia bem o que fazer. Preparei café reforçado, fritei ovos, esquentei pão na chapa. Coloquei tudo numa bandeja e fui até a casinha. Bati devagar na porta. Conceição abriu quase na hora, como se já estivesse acordada fazia tempo. "Bom dia", disse ela, e havia gratidão em cada sílaba. "Bom dia, trouxe café da manhã." Joaquim estava sentado na beira da cama, com as mãos nos joelhos, olhando pela janela pequena. Quando me viu, tentou se levantar, mas fiz um gesto para que ficasse sentado. Coloquei a bandeja na mesinha ao lado. "Comam com calma, depois a gente conversa." Voltei para a casa, lavei a louça do dia anterior, coloquei roupa no varal. Tentava manter a rotina, mas minha cabeça estava longe. Pensava neles. Pensava no que tinham me contado. Pensava nos filhos deles, em como alguém consegue fazer aquilo com os próprios pais. Pensava em mim também. No que José diria se estivesse ali. Ele sempre foi de ajudar gente. Não passava ninguém precisando na estrada sem que ele parasse. "Marlene", ele dizia, "a gente nunca sabe quando vai ser a gente precisando." E ele tinha razão. Foi quando ouvi o barulho do trovão. Olhei para o céu. Nuvens escuras se acumulavam rápido, cobrindo o azul que tinha quando acordei. O vento começou a soprar forte, levantando poeira e fazendo as galinhas correrem para o galinheiro. Conhecia aquele tipo de temporal. No interior, quando a chuva vem, ela vem pesada. E a estrada de terra vira lama em minutos. Corri até a casinha. Joaquim e Conceição estavam terminando o café, assustados com os trovões que agora rachavam o céu. "Vai cair temporal forte", avisei. "Fiquem aqui dentro, não saiam por nada." Mal terminei de falar, a chuva começou. Não era chuva, era dilúvio. Grossas gotas batiam no telhado de zinco com um barulho ensurdecedor. O vento assobiava pelos vãos das janelas. Em poucos minutos, o mundo lá fora virou água. Voltei correndo para a casa, já encharcada. Fechei todas as janelas, acendi o lampião porque a luz tinha ido embora. Sentei na cozinha, ouvindo o temporal castigar tudo lá fora. E foi então que ouvi a batida na porta. Abri e encontrei Conceição, molhada da cabeça aos pés, segurando o batente com força. "É o Joaquim!" gritou ela por cima do barulho da chuva. "Ele está passando mal." Meu coração disparou. Peguei uma lona, joguei sobre a cabeça e corri com ela de volta para a casinha. Joaquim estava sentado na cama, com a mão no peito, a respiração curta e rápida. O rosto dele estava pálido, suado. "Dor no peito?" perguntei, ajoelhando ao lado dele. Ele assentiu, sem conseguir falar. Pensei rápido. O posto de saúde mais próximo ficava a 15 quilômetros. Com aquela chuva, a estrada já devia estar intransitável. Mesmo se eu conseguisse ligar para alguém, ninguém chegaria a tempo. "Conceição, me ajuda a deitá-lo", pedi, tentando manter a voz firme. Deitamos Joaquim devagar. Levantei as pernas dele, coloquei travesseiros debaixo, corri de volta para a casa, peguei o remédio para a pressão que eu tomava, voltei encharcada outra vez. "Você toma remédio do coração?" perguntei a ele. Joaquim tentou falar, mas foi Conceição quem respondeu. "Tomava, mas acabou faz tempo, lá naquele lugar." Eles não davam. Senti a raiva apertar minha garganta. Dei para ele o comprimido que tinha, com um pouco de água. "Respira devagar", orientei, segurando a mão dele. "Bem devagar. Inspira pelo nariz, solta pela boca."
Conceição estava ao lado, chorando baixinho, segurando a outra mão do marido. A chuva continuava caindo violenta lá fora. O mundo tinha encolhido para aquele quartinho pequeno, com 3 pessoas e o medo. Fiquei ali, monitorando a respiração dele, sentindo o pulso. Devagar, muito devagar, Joaquim começou a melhorar. A cor voltou ao rosto. A respiração ficou mais regular. Mas ele estava fraco, exausto. Você vai ficar bem, disse, mais para acalmar Conceição do que por certeza. Mas precisa de um médico. Assim que a chuva passar, a gente vai ao posto. Joaquim apertou minha mão. Seus olhos estavam úmidos. Obrigado, sussurrou. Fiquei ali com eles até ter certeza de que ele estava estável. A chuva continuava. Conceição não largava a mão do marido. Eu olhava pela janela, vendo a água escorrer em cachoeiras do telhado, e pensava em como a vida coloca a gente em situações que nunca imaginou. Voltei para a casa quando a chuva diminuiu um pouco. Estava encharcada, cansada, com o coração ainda acelerado. Troquei de roupa, preparei chá quente, levei para eles. Joaquim estava dormindo. Conceição aceitou a caneca com as 2 mãos trêmulas. Ele quase morreu, disse ela, olhando para o marido. Se não fosse você... Mas não morreu, interrompi. E não vai morrer. A gente vai cuidar disso. Ela me olhou com aqueles olhos fundos, cansados de tanto sofrer. Por que você está fazendo isso? Perguntou. A gente é nada para você. Só 2 velhos perdidos. Sentei na cadeira ao lado da cama. Meu marido morreu faz 4 anos. Comecei. Derrame. Foi rápido. Quando aconteceu, eu estava sozinha em casa. Consegui ligar para a vizinha, mas quando a ajuda chegou, já era tarde. Fiz uma pausa, sentindo a dor antiga a apertar. Depois que ele morreu, eu quase perdi esta casa. Tinha dívidas que eu não sabia, papéis que ele tinha assinado, gente cobrando coisas que eu não entendia. Eu ia ficar na rua, Conceição, na rua, sem nada. O que aconteceu? Uma mulher do banco me ajudou. Ela não precisava, não me conhecia, mas sentou comigo, explicou tudo, ajudou a organizar os papéis, conseguiu um acordo. Me salvou. E sabe o que ela disse quando agradeci? Conceição balançou a cabeça. Ela disse, um dia você vai poder ajudar alguém também, e aí você passa essa ajuda para frente. Então é isso que estou fazendo, passando para frente. Conceição começou a chorar, não de tristeza, de alívio, do tipo de choro que a gente chora quando finalmente sente que não está mais sozinha. A chuva continuou a noite toda, forte, pesada, implacável. Eu fiquei acordada, checando Joaquim de hora em hora. Conceição dormiu sentada na cadeira, sem largar a mão dele. De madrugada, quando a chuva finalmente parou, saí no alpendre. O céu estava limpo, cheio de estrelas. O cheiro de terra molhada subia forte. Olhei para a estrada. Estava completamente alagada, cheia de buracos e lama. Não íamos sair dali tão cedo. E foi naquele momento, parada no alpendre, sentindo o ar fresco depois da tempestade, que entendi. Eu não estava mais sozinha também. Tinha 2 pessoas ali que precisavam de mim. E eu, sem saber, também estava precisando delas. Voltei para dentro, preparei mais chá, acendi uma vela no quarto onde José dormia, pedi para ele me dar força, pedi para ele me mostrar o caminho, porque eu sabia que o mais difícil ainda estava por vir. Continuar 23.5. Capítulo 4. A escolha. A manhã chegou clara, mas a estrada continuava impraticável. Fui até o portão e vi. A terra vermelha tinha virado um lamaçal profundo, com poças enormes onde antes tinha só poeira. Nenhum carro passaria ali antes de 2, talvez 3 dias de sol forte. Voltei para a casinha dos fundos. Joaquim estava acordado, sentado na cama, com mais cor no rosto. Conceição tinha dormido ao lado dele, por cima das cobertas, ainda segurando sua mão. Como está se sentindo? Perguntei. Melhor, respondeu ele, com a voz ainda fraca, mas cansado.
A estrada está intransitável. Não tem como ir ao posto hoje, mas assim que secar, a gente vai. Joaquim assentiu. Conceição levantou, alisou o vestido amassado. Deixa eu ajudar com alguma coisa, pediu. Não posso ficar aqui só recebendo. Olhei para ela. Naquele rosto cansado, via a necessidade de ser útil, de não se sentir um peso. Conhecia bem aquilo. Tem roupa para lavar, disse, e a horta precisa de cuidado depois da chuva. Se sentir que consegue, consigo, respondeu ela, com um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Passamos o dia assim. Conceição lavou roupa, arrumou a horta, ajudou a cozinhar. Joaquim ficou descansando, mas à tarde já conseguiu sentar no alpendre, tomando sol fraco. Eu ia e voltava, cuidando dos dois, cuidando da casa, cuidando da vida que de repente tinha gente dentro. Foi no final da tarde, quando estávamos os três no alpendre vendo o sol descer, que ouvi o barulho de motor na estrada. Meu corpo ficou tenso na hora. Conceição e Joaquim se entreolharam, com medo estampado no rosto. Uma caminhonete velha estava tentando passar pela lama, patinando, avançando devagar. Conseguiu chegar até meu portão e parou. Descia dele seu Osvaldo, o dono do armazém do vilarejo. Homem barrigudo, de bigode grisalho, conhecido por saber de tudo o que acontecia na região. "Boa tarde, dona Marlene", gritou ele se aproximando. "Boa tarde, seu Osvaldo", respondi, descendo do alpendre e indo ao encontro dele no portão. Ele olhou por cima do meu ombro, viu Joaquim e Conceição no alpendre. "Tem visita?" perguntou, com aquele tom de quem já estava calculando fofoca. "Tenho", respondi seca. Engraçado. Ele continuou coçando o bigode. "Porque passou uns homens lá no vilarejo hoje cedo, de carro bom, procurando um casal de velhos. Disseram que os pais deles fugiram de um lugar de tratamento, que eles estão doentes, confusos, perigosos para eles mesmos. Meu sangue gelou. Joaquim tinha se levantado no alpendre, pálido outra vez. Conceição segurou no braço dele. "E o que o senhor disse?" perguntei, mantendo a voz firme. Seu Osvaldo me olhou nos olhos. Houve um silêncio. Então ele deu um sorriso torto. Disse que não tinha visto velho nenhum por aqui, que a única coisa que tinha era lama e mais lama. Senti o alívio me invadir. Seu Osvaldo podia ser fofoqueiro, mas era homem de bem. "Mas vim avisar, dona Marlene", ele continuou, baixando a voz. "Eles vão continuar procurando. Disseram que vão passar em todas as casas da região e ofereceram recompensa para quem encontrar." "Quanto?" perguntei. R$ 5.000. Era muito dinheiro. Dinheiro que muita gente na região precisava. Dinheiro que eu mesma poderia usar para consertar o telhado que vazava, para comprar remédios, para ter uma vida menos apertada. Seu Osvaldo me olhou esperando. Joaquim e Conceição me olhavam esperando. O mundo inteiro parecia estar esperando minha resposta. "Obrigada pelo aviso, seu Osvaldo", disse finalmente. "Mas como o senhor mesmo disse, aqui só tem lama." Ele assentiu devagar, com respeito. "Precisando de alguma coisa é só mandar avisar", disse, voltando para a caminhonete. Voltei para o alpendre com as pernas bambas. Sentei na cadeira, as mãos tremendo. "Eles estão procurando a gente", sussurrou Conceição. "Estão", confirmei. "Vamos embora", disse Joaquim, tentando se levantar. "Agora, não podemos colocar a senhora em risco." "Senta", ordenei com firmeza. "Você mal consegue ficar de pé." "E para onde vocês vão ir? Andar na estrada de novo até cair, até o coração dele parar de vez?" "Mas..." começou Conceição. "Mas nada", interrompi. "Vocês ficam. Enquanto precisarem, vocês ficam." "A senhora nem nos conhece", repetiu Joaquim com lágrimas nos olhos. "E está arriscando tudo. Por quê?" Olhei para eles, para aquele casal que tinha perdido tudo, que tinha sido traído pelos próprios filhos, que tinha fugido como criminosos só para ter direito de existir com dignidade. "Porque está errado",
Falei e senti a raiva antiga subir. Está errado o que fizeram com vocês. Está errado tirar a vida de alguém só porque ficou velho. Está errado jogar gente fora como se fosse lixo. E se eu ficar quieta, se eu deixar vocês irem embora sabendo o que sei, eu vou ser tão errada quanto eles. Fiz uma pausa, respirei fundo. Meu marido sempre dizia que a gente mede o caráter das pessoas pelo que elas fazem quando ninguém está olhando. Quando não tem nada a ganhar, quando só tem a perder. Bem, não tem ninguém olhando aqui, e eu escolho fazer o que é certo. Conceição veio até mim e me abraçou. Foi um abraço apertado, desesperado, grato. Joaquim cobriu o rosto com as mãos. Naquela noite, fiz sopa quente para os três. Comemos juntos na mesa da cozinha, em silêncio, mas era um silêncio diferente, não era solidão, era união. Depois que eles voltaram para a casinha, fiquei acordada na sala, olhando pela janela para a estrada escura. Sabia que tinha feito uma escolha que poderia me trazer problemas, que poderia me fazer perder a paz que tinha conquistado nesses 4 anos sozinha. Mas olhei para o retrato de José na parede, para aquele sorriso que conhecia a vida toda, e soube que ele estaria orgulhoso. Deitei tarde, mas dormi tranquila, porque pela primeira vez em 4 anos, eu não estava vivendo só para passar os dias. Estava vivendo por algo, por alguém, e isso fazia toda a diferença. Continuar 23.07, capítulo 5, o recomeço. Os dias seguintes foram de vigília. Cada barulho de motor na estrada fazia meu coração acelerar. Conceição e Joaquim ficavam atentos, prontos para se esconder se fosse preciso. Mas ninguém apareceu. Seu Osvaldo tinha espalhado pelo vilarejo que não havia visto ninguém. E no interior, quando alguém de confiança diz uma coisa, as pessoas acreditam. Joaquim foi melhorando aos poucos. A cor voltou ao rosto, a respiração ficou regular. Conceição cuidava dele com uma dedicação que doía de tão bonita, e eu cuidava dos dois, sem perceber que também estava sendo cuidada. Foi numa manhã de domingo, quase 2 semanas depois que eles chegaram, que tudo mudou de vez. Eu estava na cozinha preparando café quando ouvi Conceição gritar. Larguei tudo e corri para fora. Encontrei ela parada no meio do terreiro, apontando para a estrada. Um carro estava vindo. Um carro preto, grande, limpo demais para aquelas bandas. São eles, sussurrou ela, pálida. Eu conheço esse carro. Joaquim apareceu na porta da casinha, apoiado no batente. Conceição, vai lá para dentro, ordenei. Os dois, rápido. Mas, começou Joaquim. Agora, insisti. Eles obedeceram. Esperei até a porta da casinha fechar. Então respirei fundo, limpei as mãos no avental e caminhei até o portão. O carro parou. Desceram 2 homens. Um de terno, mesmo com o calor. Outro mais jovem, de calça social e camisa. Ambos com aquele jeito de cidade grande, de quem acha que está fazendo favor de estar ali. Bom dia, disse o de terno, forçando um sorriso. A senhora é a dona da propriedade? Sou. Respondi sem abrir o portão. Meu nome é Roberto Silva. Este é meu irmão Márcio. Estamos procurando nossos pais, 2 idosos, um homem e uma mulher. Eles fugiram de uma clínica onde estavam recebendo tratamento. Olhei nos olhos dele. Vi falsidade. Vi ganância. Vi tudo que eu tinha aprendido a reconhecer depois de anos sobrevivendo sozinha. Não vi ninguém, disse, firme. Tem certeza? Insistiu o mais jovem, Márcio. Porque oferecemos uma recompensa. 5.000 reais para quem nos der informação. Tenho certeza, repeti. E não preciso de dinheiro para fazer o que é certo. Roberto deu um passo à frente. A senhora não entende. Eles estão doentes, confusos. Podem se machucar. Precisam de cuidados médicos. Engraçado, disse, cruzando os braços. Porque se estão tão doentes assim, por que demoraram 2 semanas para procurar? Se meu pai estivesse perdido, eu reviraria o mundo na primeira hora. Vi a máscara dele rachar um pouco. Procuramos, sim, ele se defendeu.
Mas é uma área grande. E se eles estão tão confusos? Continuei, sentindo a raiva crescer. Por que conseguiram fugir de um lugar que deveria cuidar deles? Por que estavam andando a pé, sem dinheiro, sem comida, sem remédio? Roberto fechou a cara. Isso não é da sua conta. É sim, respondi, dando um passo à frente. Porque tudo o que acontece nesta terra é da minha conta. E se eu visse 2 velhos precisando de ajuda, pode ter certeza que eu ajudaria. Mas também tenho certeza que não entregaria eles para quem os colocou naquela situação. O silêncio que caiu foi pesado. Márcio olhou para o irmão, desconfortável. Roberto me encarou com raiva. A senhora está protegendo nossos pais, acusou. Estou dizendo que não vi ninguém, repeti. Agora, se não tem mais nada, tenho trabalho a fazer. Roberto me olhou com ódio. Então, tirou um cartão do bolso e estendeu por cima do portão. Se mudar de ideia, me liga. A oferta continua de pé. Não peguei o cartão. Ele jogou no chão e voltou para o carro. Os 2 foram embora levantando poeira, o motor roncando alto demais. Fiquei ali parada até o carro sumir na curva. Então minhas pernas fraquejaram. Segurei no portão, respirando fundo, tentando acalmar o coração. Conceição e Joaquim saíram devagar da casinha. Vinham abraçados, chorando. Quando chegaram até mim, os 3 ficamos ali sem dizer nada. Foi Joaquim quem quebrou o silêncio. Eram nossos filhos, disse, a voz quebrada. Nossos próprios filhos. E a senhora nos defendeu deles. Fiz o que qualquer pessoa decente faria, respondi. Não, disse Conceição, pegando minhas mãos. A maioria não faria. A maioria pegaria o dinheiro. A maioria não se importaria. Mas você escolheu a gente, sem nos conhecer, sem ter nada a ganhar. Olhei para aquele casal, para aquelas 2 pessoas que a vida tinha machucado tanto, mas que ainda conseguiam amar um ao outro, que ainda tinham dignidade, que ainda tinham esperança. Vocês vão ficar aqui, disse. Não por alguns dias. Vão ficar de verdade. A casinha é de vocês. Este pedaço de terra é de vocês. Eu não tenho filhos. Não tenho ninguém. E vocês não têm para onde ir. Então ficamos juntos. Marlene, começou Joaquim. Não é caridade, interrompi. É família. A família que a gente escolhe. A família que a gente constrói. Conceição me abraçou com força. Joaquim colocou a mão no meu ombro. E ali, no meio daquele terreiro de terra vermelha, debaixo do sol quente do interior, nasceu algo novo. Nasceu esperança. Os meses seguintes foram de reconstrução. Joaquim, recuperado, ajudou a consertar o telhado que vazava. Conceição cuidou da horta com tanto carinho que as plantas cresceram como nunca. Eu ensinei para eles o que sabia. Eles me ensinaram a não ter medo de precisar de alguém. Seu Osvaldo vinha toda semana trazer mantimentos e notícias. Contou que os filhos de Joaquim e Conceição tinham desistido de procurar, que tinham voltado para a cidade, que tinham dado os pais como desaparecidos. Quer dizer que eles estão mortos no papel, comentou Joaquim sem tristeza. E livres na vida real. E era verdade. Numa tarde, 6 meses depois daquele primeiro encontro, eu estava no alpendre com os 2. O sol descia devagar, pintando o céu de laranja e rosa. Conceição costurava. Joaquim lia o jornal velho que seu Osvaldo tinha trazido. Eu tomava café e olhava para a estrada. Sabe o que é estranho? Disse Conceição de repente. Eu passei a vida inteira construindo uma família. Tive filhos, criei eles, amei eles e no final eles me jogaram fora. Mas aqui, neste lugar, com você, eu tenho mais família do que tive em todos aqueles anos. Joaquim concordou com a cabeça. A gente aprende, ele disse, que sangue nem sempre é laço e que laço nem sempre precisa de sangue. Olhei para eles, para aquele casal que o destino tinha jogado na minha porta, que tinha me tirado da solidão sem eu perceber, que tinha me dado de volta a vontade de acordar e ter para quem fazer café.
José dizia uma coisa, contei. Ele dizia que a gente não encontra família, a gente reconhece. E você nos reconheceu? Perguntou Conceição. Sorri. Foi um sorriso verdadeiro, do tipo que eu não dava fazia 4 anos. Reconheci, respondi. No primeiro dia, quando vi vocês caminhando naquela estrada, eu reconheci. Reconheci gente que precisava. Reconheci gente que merecia. E reconheci que eu também precisava de vocês. O silêncio que caiu foi bom. Era o silêncio de quem entende, de quem não precisa de palavras. Naquela noite, antes de dormir, fui até o quarto que tinha sido de José. Olhei para o retrato dele na parede. Você estava certo, disse baixinho. A gente nunca sabe quando vai ser a gente precisando, mas também nunca sabe quando vai ser a gente salvando. E às vezes, quando a gente salva alguém, a gente se salva também. Apaguei a luz e fui deitar. Lá fora, na casinha dos fundos, uma luz ainda brilhava. Joaquim e Conceição conversavam baixinho, rindo de algo. O som daquela risada atravessou a noite, entrou pela minha janela, aqueceu meu coração. Fechei os olhos e dormi. Pela primeira vez em 4 anos, dormi sem medo do silêncio, porque o silêncio tinha se quebrado, e no lugar dele tinha nascido vida. 2 anos depois, a poeira vermelha ainda grudava na pele, mas agora ela tinha outro significado. Não era mais a marca da solidão, do tempo parado, dos dias que se repetiam vazios. Era a marca do trabalho compartilhado, das risadas no alpendre, das mãos que se ajudavam. Acordei com o cheiro de café já pronto. Isso era novo. Ou melhor, era a rotina nova que tínhamos construído juntas. Conceição acordava primeiro, preparava o café do jeito que ela tinha aprendido que eu gostava, forte, mas com um toque de canela. Joaquim cuidava das galinhas, verificava se os porcos tinham água limpa, dava milho para as aves no terreiro. Levantei, vesti o vestido de casa, prendi o cabelo que agora tinha mais fios brancos do que eu me lembrava. 2 anos. Tinha passado 2 anos desde aquele dia em que 2 velhos apareceram caminhando na estrada em frente à minha casa. 2 anos desde que minha vida mudou completamente. Desci para a cozinha e encontrei Conceição na janela, olhando para o quintal. Ela estava diferente. Tinha ganhado peso, o rosto não era mais aquela caveira assustada que chegou aqui. Os cabelos, que eram ralos e sem vida, agora estavam brancos e limpos, presos num coque simples, mas arrumado. Usava um dos vestidos que costuramos juntas. Ela tinha me ensinado a fazer barras melhores. Eu tinha ensinado ela a plantar tomate que não murchava no pé. Bom dia, disse ela, se virando com um sorriso. Um sorriso verdadeiro que alcançava os olhos. Bom dia. Você acordou cedo hoje. O Joaquim estava inquieto. Acho que sonhou com alguma coisa. Resolvi levantar, deixar ele descansar mais um pouco. Sentei à mesa. Conceição serviu o café, colocou o pão quentinho na cesta, manteiga que ela mesma tinha feito, geleia de jabuticaba que colhemos do pé no mês passado. Hoje é dia do seu Osvaldo vir, ela lembrou. Ele disse que ia trazer aquele remédio novo do Joaquim. E disse que tinha uma surpresa também. Completei. Não quis contar o quê. Conceição riu. Era um som que eu nunca me cansava de ouvir. Nos primeiros meses, ela quase não ria. Sorria sim, mas rir de verdade, com barulho, com alegria, demorou. Joaquim também. Os 2 tinham chegado tão quebrados que precisaram de tempo para lembrar como se faz para ser feliz. Tomamos café juntas, conversando sobre as plantas, sobre a cerca que estava precisando de conserto, sobre o céu que estava carregado e talvez trouxesse chuva à tarde. Conversas simples, conversas de família. Joaquim apareceu uns 20 minutos depois, já barbeado, com a camisa limpa que Conceição tinha passado ontem. Ele também estava diferente. Tinha ganhado músculos de volta nos braços, da lida diária na terra. O rosto, que era só osso e medo quando chegou, agora tinha cor de sol, rugas de quem ri,
olhos que brilhavam quando olhava para a esposa. "Bom dia, mulherada", brincou ele do jeito que fazia todos os dias. "Bom dia, seu preguiçoso", brinquei de volta. Era nossa rotina, nosso jeito, nossa família. Depois do café, cada um foi para sua tarefa. Conceição foi cuidar da horta que tinha crescido tanto que agora a gente vendia verdura para o vilarejo. Joaquim foi consertar a porta do galinheiro que estava rangendo. Eu fui lavar a louça, arrumar a casa, preparar o almoço. Mas não era como antes. Antes, quando eu fazia essas coisas, era só para passar o tempo, para sobreviver. Agora, eu cozinhava para 3. Arrumava a casa sabendo que teria gente sentando na sala à tarde. Cuidava das coisas sabendo que importava. Isso mudava tudo. Seu Osvaldo chegou perto do meio-dia, na caminhonete barulhenta de sempre. Mas desta vez não vinha sozinho. No banco do passageiro vinha uma mulher que eu não conhecia. Jovem, talvez uns 30 e poucos anos, com cara de cidade, mas roupa simples. Joaquim e Conceição vieram do quintal, intrigados. Os 3 ficamos ali no alpendre, observando. Seu Osvaldo desceu com aquele sorriso largo dele. "Dona Marlene, seu Joaquim, Dona Conceição", trouxe os remédios e trouxe a surpresa que falei. A mulher desceu também, segurando uma pasta de documentos. Tinha um jeito educado, mas nervoso. "Esta aqui é a doutora Simone", apresentou seu Osvaldo. "Assistente social que trabalha com a Defensoria Pública." Meu coração apertou. Joaquim ficou tenso ao meu lado. Conceição segurou no braço dele. A doutora Simone percebeu nossa tensão. "Calma", ela disse rápido, levantando as mãos. "Eu vim ajudar, não causar problema." "Ajudar como?" perguntei desconfiada. "Posso entrar? É uma conversa um pouco longa." Olhei para Joaquim e Conceição. Eles assentiram, ainda apreensivos. Entramos todos para a sala. Servi água fresca, café. A doutora Simone sentou, abriu a pasta. "Seu Osvaldo me contou a história de vocês." Ela começou, olhando para Joaquim e Conceição. "E eu fiz uma investigação." "Que tipo de investigação?" perguntou Joaquim, a voz tensa. "Sobre o processo de interdição que foi movido contra vocês. Sobre o asilo onde ficaram. Sobre a transferência de bens." Conceição empalideceu. Joaquim fechou as mãos. "E o que a senhora descobriu?" perguntei, colocando a mão no ombro de Conceição. A doutora Simone suspirou fundo. "Descobri que tudo foi irregular. Completamente irregular. Os laudos médicos eram falsos. As testemunhas foram pagas. O juiz que assinou a interdição está sendo investigado por corrupção. E o asilo onde vocês estavam era clandestino, sem nenhuma autorização para funcionar." Houve um silêncio pesado. "Isso significa que..." começou Joaquim. "Significa que a interdição de vocês é nula", completou a doutora. "Vocês nunca foram legalmente incapazes. Vocês nunca deveriam ter perdido o controle dos seus bens. Tudo o que foi feito foi crime." Conceição começou a chorar. Não de tristeza, de raiva, de alívio, de tanta coisa misturada que não tinha nome. "E agora?" perguntei. "O que isso muda?" A doutora Simone abriu um sorriso pequeno. "Muda que eu posso reverter tudo. Posso abrir um processo para anular a interdição, recuperar os bens que foram transferidos irregularmente e processar criminalmente todos os envolvidos, incluindo os filhos de vocês." Joaquim se levantou, foi até a janela, ficou olhando para fora. Conceição continuava chorando baixinho. Eu segurei a mão dela. "Quanto tempo isso leva?" perguntei. "Depende. Com as provas que eu já tenho, uns 6 meses a 1 ano para anular a interdição. Para recuperar os bens, pode levar mais. Mas acontece." "E os filhos deles?" insisti. "Eles vão saber? Vão vir atrás?" "Vão saber quando o processo for aberto. Mas não vão poder fazer nada. A lei está do lado de vocês agora." Joaquim se virou da janela. "Eu quero processar", disse com uma firmeza que eu nunca tinha ouvido na voz dele. "Quero que eles paguem pelo que fizeram. Não pelo dinheiro, pela humilhação, pela dor.
por terem nos jogado fora como lixo. Joaquim, começou Conceição. Não, Conceição, ele interrompeu. A vida inteira eu fui homem de paz. Nunca briguei, nunca procurei confusão. Mas isso não pode ficar assim. Não por nós, mas por todos os outros velhos que estão naquele lugar ou em lugares parecidos, sofrendo a mesma coisa. A doutora Simone assentiu. O asilo já foi fechado por causa da investigação. 17 idosos foram resgatados de lá. Alguns já morreram, infelizmente, mas os que sobreviveram estão sendo cuidados agora. E tudo começou porque o seu Osvaldo me procurou e contou sobre vocês. Olhei para seu Osvaldo. Ele deu um sorriso sem jeito. Não podia ficar calado, dona Marlene. Não depois de ver o que a senhora fez por eles. Achei que eles mereciam mais, mereciam justiça. Conceição se levantou, foi até seu Osvaldo e o abraçou. Ele ficou sem graça, vermelho, mas retribuiu o abraço. Então vamos fazer isso, disse Conceição, voltando e segurando a mão de Joaquim. Vamos buscar justiça, não para ter as coisas de volta, mas para que isso nunca mais aconteça com ninguém. A doutora Simone passou o resto da manhã conosco, explicando o processo, pegando documentos, fazendo perguntas. Quando foi embora já era tarde. Seu Osvaldo foi junto, mas antes me puxou de lado. Dona Marlene, a senhora fez uma coisa grande aqui, disse ele. Não só salvou 2 velhos. A senhora começou uma mudança, aquele asilo sendo fechado, aquelas pessoas sendo resgatadas. Tudo começou porque a senhora não virou as costas. Eu só fiz o que era certo, seu Osvaldo. Pois é. E quantas pessoas não fazem? Quantas pessoas passam direto, fingem que não veem, escolhem o mais fácil. A senhora escolheu o difícil. E olha o resultado. Ele foi embora. Fiquei ali no alpendre, pensando nas palavras dele. Pensando em como às vezes a gente faz escolhas sem saber o tamanho delas. Sem saber como vão ecoar. A noite chegou tranquila, fizemos janta juntos, feijão, arroz, carne de panela, vinagrete. Conceição fez o pão de queijo que Joaquim amava. Comemos devagar, conversando sobre o que tinha acontecido. Vocês acham que vão conseguir a fazenda de volta? Perguntei. Joaquim mastigou devagar, antes de responder. Sinceramente, não sei. E sabe de uma coisa? Não sei se importa tanto assim. Conceição olhou para ele surpresa. Como assim não importa? É a nossa terra. Nossa vida inteira está ali. Estava, corrigiu ele. Nossa vida inteira estava ali. Mas agora nossa vida está aqui. Nesta mesa, nesta casa, com a Marlene. Aquela fazenda tem as memórias ruins também. Tem os filhos que nos traíram. Tem a dor. Ele fez uma pausa, olhou para mim. Aqui tem paz, tem respeito, tem amor de verdade. Se conseguirmos a terra de volta, ótimo. Podemos vender, usar o dinheiro para melhorar esta propriedade, ajudar a Marlene. Mas se não conseguirmos, eu estou bem também, porque eu já tenho o que importa. Conceição pegou na mão dele. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Mas ela estava sorrindo. Você sempre foi tão sábio, disse ela, desde o dia que te conheci. Eles se olharam do jeito que gente que se ama a vida inteira se olha, com história, com tempo, com verdade. Levantei para pegar a sobremesa, doce de leite que Conceição tinha feito, e quando voltei, encontrei os 2 ainda de mãos dadas, quietos, só existindo ali juntos. E pensei, isso é família. Não é sangue, não é sobrenome, é escolha, é presença, é estar. Os meses seguintes foram de mudança. O processo começou. A doutora Simone vinha toda semana trazendo papéis para assinar, atualizações sobre o caso. A história começou a se espalhar pela região. E com a história vieram as pessoas.
Primeiro foi Dona Maria, uma senhora de 70 e poucos anos que morava 3 fazendas adiante. Veio procurar Conceição porque tinha ouvido falar que ela estava processando os filhos e Dona Maria tinha um problema parecido. Filha que queria colocá-la num asilo, dizer que ela estava doente da cabeça, ficar com a casa. Conceição conversou com ela, apresentou para a doutora Simone. Em 2 semanas, Dona Maria também estava sendo defendida. Depois, foi seu Antônio, viúvo, que tinha sido expulso de casa pelos sobrinhos que queriam vender a terra. Depois, foi a família Oliveira, que tinha o pai internado num lugar horrível e não conseguia tirar ele de lá. Depois, foi uma senhora jovem, que tinha a mãe desaparecida e desconfiava que os irmãos tinham escondido ela em algum lugar. Um por um, eles foram aparecendo, e Conceição e Joaquim recebiam todos, ouviam as histórias, choravam junto, apresentavam para a doutora Simone, criavam uma rede. Minha casa, que tinha sido tão silenciosa por tanto tempo, virou ponto de encontro. Todo sábado de tarde tinha gente ali, tomando café, contando histórias, buscando ajuda, oferecendo apoio. Eu, que tinha vivido sozinha por 4 anos, de repente estava no meio de uma comunidade. E era estranho, e era difícil às vezes, porque eu não estava acostumada com tanto barulho, tanta gente, tanta vida. Mas era bom também, era muito bom. Foi numa dessas tardes de sábado, 6 meses depois que a doutora Simone tinha aparecido pela primeira vez, que ela chegou com novidades. Tinha umas 15 pessoas na minha sala. Dona Maria, seu Antônio, a família Oliveira, outros que tinham se juntado ao grupo. Conceição servia café. Joaquim conversava com seu Antônio sobre conserto de trator. Eu estava na cozinha fritando bolinhos de chuva. A doutora Simone entrou e pediu atenção. "Pessoal, eu tenho uma notícia", disse ela, e estava sorrindo. "O processo do seu Joaquim e da dona Conceição foi julgado. A interdição foi anulada. Oficialmente, legalmente, vocês são plenamente capazes de novo." A sala explodiu em aplausos. Conceição cobriu o rosto com as mãos, chorando. Joaquim ficou de pé, meio tonto, como se não acreditasse. "E tem mais", continuou a doutora Simone. "A fazenda vai ser devolvida. Toda a transferência irregular de bens foi revertida. Vocês vão recuperar tudo." Dessa vez até eu chorei. Larguei a frigideira, fui até Conceição e a abracei. Joaquim nos abraçou também. Os 3 ficamos ali, grudados, chorando e rindo ao mesmo tempo. As pessoas ao redor aplaudiam, gritavam, comemoravam, porque não era só a vitória de Joaquim e Conceição, era a vitória de todos ali. Era a prova de que era possível, de que tinha justiça, de que dava para reverter o horror. "E os filhos?", perguntou Joaquim, quando conseguiu falar de novo. "Eles vão ser processados?", a doutora Simone assentiu. "Vão, por estelionato, falsificação de documentos, maus tratos. Vai ser um processo criminal longo, mas eles vão responder." "Bom", disse Joaquim, "que respondam, não por vingança, mas por justiça." Naquela noite, depois que todos foram embora, ficamos os 3 no alpendre. O céu estava cheio de estrelas. O ar estava fresco, com cheiro de chuva que tinha caído de tarde. "Vocês vão voltar para a fazenda?", perguntei, com um aperto no peito. Joaquim e Conceição se entreolharam. Aquele olhar que era conversa inteira sem palavras. "Não", respondeu Conceição. "A gente já conversou sobre isso. Vamos vender. Não dá para voltar para aquele lugar depois de tudo. As memórias ruins são fortes demais." "E o que vão fazer com o dinheiro?", perguntei. Foi Joaquim quem respondeu. "A gente pensou, se você aceitar, a gente queria comprar esta terra com você. Sociedade. Ampliar a horta, comprar mais galinhas, talvez uns porcos, umas vacas. Fazer disso aqui uma propriedade de verdade, mas juntos. Os 3. Olhei para eles, para aquele casal que tinha chegado na minha porta destroçado e agora estava ali, inteiro, propondo futuro. "Vocês têm certeza?", perguntei. "É muito dinheiro."
Vocês poderiam comprar outra fazenda, recomeçar só vocês dois. A gente não quer recomeçar sozinho, disse Conceição. A gente quer continuar junto com você. Você é nossa família, Marlene. A família de verdade. A que escolhemos. A que nos escolheu de volta. Não consegui segurar as lágrimas. Abracei os dois ali mesmo, no alpendre, debaixo das estrelas. Então vamos fazer isso, disse. Vamos fazer dessa terra um lugar de recomeço, para nós e para quem precisar. E foi o que fizemos. 1 ano e meio depois, a fazenda estava transformada. Com o dinheiro da venda da antiga propriedade de Joaquim e Conceição, compramos mais terra, construímos uma estufa grande para a horta, fizemos um galinheiro de verdade, compramos 6 vacas leiteiras. Mas mais do que isso, construímos 3 casinhas pequenas nos fundos, porque Dona Maria precisou sair da casa dela. A filha vendeu antes dela conseguir reverter na justiça. Seu Antônio não tinha mais para onde ir. E apareceu um casal de idosos, seu Pedro e Dona Rosa, que estavam na mesma situação de Joaquim, e Conceição tinham estado. Então fizemos daquele pedaço de terra um lugar de recomeço, um lugar onde quem não tinha para onde ir podia chegar, onde quem tinha sido jogado fora podia ser visto. Não era abrigo, não era caridade, era comunidade. Cada um ajudava como podia. Seu Antônio, que tinha sido mecânico a vida inteira, consertava tudo que quebrava. Dona Maria cozinhava, que era uma maravilha. Seu Pedro cuidava das vacas com um jeito que fazia elas darem mais leite. Dona Rosa tinha mão boa para plantas. Tudo que ela tocava crescia, e a gente vendia. Leite, queijo, verduras, ovos. O dinheiro que entrava dividia. Parte para manter a propriedade, parte para cada um. Ninguém era empregado. Eram sócios. Eram família. A casa grande, que tinha sido só minha por tanto tempo, virou ponto de encontro. Café da manhã junto, almoço de domingo, tardes de conversa no alpendre. E de vez em quando chegava mais alguém. Alguém que tinha sido abandonado, expulso, esquecido, e a gente recebia. Achava um jeito, fazia caber. Porque tinha espaço, sempre tinha espaço. Foi numa tarde de sábado, quase 2 anos depois daquele primeiro dia em que Joaquim e Conceição apareceram, que eu estava no alpendre sozinha. Coisa rara, porque sempre tinha gente, mas naquele dia Conceição e Dona Maria tinham ido ao vilarejo. Joaquim, seu Antônio e seu Pedro estavam consertando a cerca do pasto. Dona Rosa estava na horta. Eu estava ali costurando, quando ouvi barulho na estrada. Levantei os olhos. Um carro velho estava parado no portão. Descia dele uma mulher jovem, magra demais, com uma criança no colo. A criança não devia ter mais que 3 anos. A mulher veio até o portão, hesitante. "Com licença", disse ela com a voz baixa. "A senhora é a dona Marlene?" "Sou", respondi, já descendo do alpendre. "Meu nome é Jéssica. Seu Osvaldo disse que aqui é um lugar onde a gente pode pedir ajuda." Olhei para ela, para os olhos fundos, para o corpo magro, para a criança que agarrava nela com força. Olhei e vi medo, vi desespero, vi alguém no fim da corda. "É sim", respondi, abrindo o portão. "Aqui é um lugar de ajuda. Pode entrar." Ela entrou, trêmula. Sentamos no alpendre. Peguei a criança no colo. Menina, de olhos grandes e assustados. Mandei Jéssica me esperar e voltei com pão, queijo, leite. Enquanto ela comia devagar, com as mãos tremendo, comecei a entender a história. Marido violento, fuga no meio da noite, sem dinheiro, sem família, sem para onde ir. "Eu só preciso de um lugar para ficar alguns dias", disse ela. "Até conseguir um trabalho, juntar dinheiro, alugar alguma coisa." Olhei para ela, para aquela menina mulher que estava lutando para sobreviver, para a criança que dormia agora no meu colo, finalmente em paz. "Você vai ficar o tempo que precisar", disse. "Tem um quarto vago na casa, pequeno, mas é seu. E amanhã a gente vê trabalho."
Preciso de alguém para ajudar com as galinhas, com a casa. Pago pouco, mas pago. E você come aqui, a menina também. Jéssica começou a chorar, daquele jeito silencioso, de quem não quer incomodar nem chorando. Por que a senhora está fazendo isso? Perguntou. Não me conhece? Sorri. Era uma pergunta que eu já tinha ouvido antes. De Conceição, de Dona Maria, de seu Antônio. Porque alguém fez por mim uma vez, respondi. E porque alguém fez por várias pessoas aqui. E porque a gente não vira as costas para quem precisa. Simples assim. Naquela noite, quando todos voltaram, apresentei Jéssica e a pequena Laura. E, como sempre, a reação foi a mesma. Braços abertos, Conceição já separando roupa de cama, Dona Maria já pensando no que cozinhar, Joaquim já conversando sobre arrumar o quarto, família, de novo, crescendo, se ampliando. Hoje, quando olho para trás, para esses 2 anos, parece outra vida. Parece que aquela Marlene que vivia sozinha, esperando os dias passarem, era outra pessoa. Porque era. Aprendi que a gente morre de várias formas. E ressuscita também. Quando José morreu, uma parte de mim morreu junto. Fiquei ali, respirando, mas não vivendo, só existindo. Mas quando Joaquim e Conceição apareceram, algo acordou, algo que eu achava que tinha morrido para sempre. A vontade de cuidar, de importar, de ter para quem fazer café de manhã, e isso foi crescendo. Dona Maria chegou, seu Antônio, seu Pedro e Dona Rosa, Jéssica e Laura, e cada um trouxe um pedaço de vida de volta para mim. Hoje, quando acordo, tem barulho na casa, tem gente conversando na cozinha, tem criança rindo no terreiro, tem velho discutindo sobre como plantar melhor, tem vida. E eu, que tinha aprendido a viver com o silêncio, tive que aprender de novo a viver com o barulho. Mas foi bom, foi muito bom. Estou aqui no alpendre, nesta tarde de sábado. Tem gente espalhada pelo terreiro. Joaquim está ensinando seu Pedro a consertar a bomba d'água. Conceição e Dona Maria estão na cozinha fazendo bolo para o aniversário de Laura amanhã. Seu Antônio está debaixo do trator, consertando não sei o quê. Dona Rosa está na horta como sempre. Jéssica está estendendo roupa no varal, cantando baixinho. E Laura está aqui comigo, no meu colo, pedindo para eu contar história. E tia Marlene, conta a história de quando a vovó Conceição chegou aqui, pede ela. Laura chama todo mundo de vovô e vovó. Para ela, são todos família. E são mesmo. De novo? Finjo reclamar. Você já ouviu essa história 1000 vezes. Mas eu gosto, insiste ela. Sorrio. Puxo ela mais perto. Tá bom. Era uma vez uma senhora muito sozinha, que morava numa casa muito grande e muito silenciosa. Enquanto conto, olho para o terreiro, para aquele pedaço de terra vermelha que virou lar de tanta gente, para as casinhas espalhadas, para a horta verde, para as galinhas ciscando, para a vida acontecendo. E penso em como é estranho o destino. Como às vezes a gente acha que está ajudando alguém, mas na verdade está sendo ajudada. Como às vezes a gente abre a porta para o outro, mas é a gente que passa por ela. Joaquim olha para mim de longe e acena. Conceição aparece na janela da cozinha e sorri. Seu Osvaldo chega de caminhonete, trazendo as compras da semana e mais novidades. Dona Marlene, grita ele. Trouxe carta da doutora Simone. Laura pula do meu colo e corre para pegar a carta. Todos param o que estão fazendo e vêm para o alpendre. Abro o envelope. É uma notificação oficial. Os filhos de Joaquim e Conceição foram condenados. 3 anos de prisão cada um. E indenização aos pais. Conceição lê por cima do meu ombro. Joaquim está ao lado dela. Acabou, diz ele. Finalmente acabou. Não, corrige Conceição. Finalmente começou, e ela está certa, porque isso aqui, este lugar, estas pessoas, esta família que construímos, não é sobre o fim de alguma coisa, é sobre começo, é sobre recomeço, é sobre escolher todo dia não virar as costas,
não fechar a porta, não deixar a poeira assentar sobre a vida e parar de se mexer. É sobre manter viva a esperança de que sempre tem jeito, sempre tem conserto, sempre tem uma mão estendida em algum lugar. E às vezes, essa mão é a nossa. A noite cai devagar, acendemos as luzes do alpendre e do terreiro, juntamos as mesas porque hoje tem janta comunitária como todo sábado. Cada um trouxe alguma coisa. Dona Maria fez a carne de panela. Conceição fez o arroz e o feijão. Seu Pedro trouxe queijo fresco. Dona Rosa colheu alface e tomate da horta. Seu Antônio abriu a garrafa de vinho caseiro que ele faz. Jéssica fez suco de maracujá. Laura pôs a mesa, do jeitinho torto que criança de 3 anos põe. E eu fiz o pão. Aquele mesmo pão que José gostava, que eu continuei fazendo sozinha por 4 anos e que agora faço para 9 pessoas. Sentamos todos. Joaquim pediu licença para fazer uma oração. Nunca foi homem muito religioso, mas de uns tempos para cá ele gosta de agradecer antes de comer. Senhor, obrigado por esta mesa farta. Obrigado por estas pessoas. Obrigado por ter nos trazido até aqui, até esta casa, até esta família. Obrigado pela Marlene, que abriu a porta quando a gente não tinha mais esperança e ajuda a gente a fazer o mesmo por quem bater na nossa porta. Amém. Amém, repetimos todos. Comemos devagar, conversando, rindo. Laura suja a cara toda de molho e todo mundo acha graça. Seu Antônio conta uma história dos tempos de mecânico que faz Dona Maria rir até chorar. Conceição e Joaquim ficam de mãos dadas embaixo da mesa, como sempre. Olho para aquelas pessoas, para cada rosto, cada história, cada dor que virou recomeço, e agradeço por ter parado naquele dia, por ter descido do alpendre, por ter aberto o portão, por ter escolhido não virar as costas, porque se eu